Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um em mais esse dia, né? Temos que estar sempre agradecendo ao nosso Deus. Uma forma de agradecer Ele é sempre lendo as Escrituras, né? Sempre buscando na palavra dele, cada vez mais estar mais próximo dele, né? E é o que devemos fazer. A gente que está sempre aí conectado através ouvindo um vídeo, lendo as escrituras, ouvindo um louvor, são formas da gente estar sempre se aproximando do nosso Pai e com isso, né, evitando até que pequemos, porque quanto mais a gente busca Deus, menos a gente peca. Hoje eu queria deixar um versículo assim, alguns versículos, né, muito bacana, porque esse canal aqui ele foi criado para falar, né, da palavra de Deus. Então, aqui vem a gente fala. Hoje eu queria falar sobre dízimos e ofertas, né? Não é igreja aqui. Às vezes as pessoas vão falar, ué, mas eu ouço falar de dízimos e oferta quando eu vou à igreja. Mas nós como cristãos, né? Nós que falamos que temos um Deus sobre nossa vida, nós temos que estar vendo todo, né? Toda a Bíblia, tudo que fala nela. E hoje chegou o dia de falar de dízimos e oferta, né? Muita gente não vê isso daí com bons olhos, mas nós que verdadeiramente, né, seguimos a Deus, nós temos que entender que isso aí faz parte, sim, da vida de um cristão. Mas antes, né, queria pedir aos amados que nos ajudassem curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Os que não são inscritos, né, dê uma olhada lá no YouTube. Se você não for inscrito, se inscreve lá, né, curte as mensagens no YouTube. Né, para algumas pessoas eu mando no WhatsApp. Mas curte lá no YouTube, dá uma ida lá, toca aí no link, no que você toca nessa parte azul, ela joga direto pro, pro YouTube. E aí tem como você curtir, compartilhar. Quem quiser comentar alguma coisa, comente. Isso aí nos ajuda muito. Mas quero aqui deixar então os versículos para que sirva de base, né, no que a gente vai falar. Por quê? A gente vê muito nesse mundo de hoje é, principalmente pessoas que não seguem, né, verdadeiramente a Cristo. Falam muito mal de dízimos e oferta, né? Eles estão deixando que o inimigo coloque em seu coração que os dízimos e as ofertas elas são para que o pastor panhe da igreja isso e aquilo. Né? Muitas igrejas o pastor ele tem o salário dele, né? É mais do que uma obrigação, né, da casa de Deus manter ele, né? Já que ele trabalha para a obra do Senhor, ele é uma pessoa ali que está direcionada a cuidar, né, daquelas ovelhas que estão ali, ele precisa de uma renda também. Né? Isso aí acontecia nos tempos antigos e tem que acontecer aqui hoje. Isso daí não tem jeito. Ele precisa de uma renda. Não seria nada bacana, vocês imaginam, um pastor de uma igreja, né, que falando em prosperidade, que Deus é um Deus de amor, que Deus cuida de você, e aí às vezes o pastor tem que estar tendo receber, né, doação de alimento, tendo que receber roupas, porque ele trabalha, né, na obra do Senhor, mas não tem uma renda. Então não seria compatível, né, com o nosso Deus. Então o nosso Deus ele permite isso daí, né, que os pastores tenham seu salário, né, eles dependem também de comprar suas coisas, pois sem dinheiro ninguém vive, mas nós não podemos deixar que o inimigo coloque em nosso coração que o dízimo é apenas para pagar pastor, né? Não é. E ainda que fosse, olha o trabalho que essas pessoas fazem nesses seres humanos, eles dedicam a vida deles, né? Muitos têm que fazer curso, faculdade, né, para poder falar a palavra do Senhor, eles têm gasto também. E nós não podemos, né, olhar com esse olhar, né, tapado pelo inimigo com essa visão. Isso daí é bíblico, né? A parte de dízimos e oferta, não pense que isso daí foram os homens que criaram, que foram os pastores, não está na Bíblia. E nós, como verdadeiros cristãos, nós temos que fazer nossa parte. E olha o que diz nas Escrituras. Olha como que o dízimo e a oferta para o nosso Deus é levado a sério. Eu vou estar lendo aqui.
Encontra-se em Malaquias, capítulo 3, vou ler do versículo 8 vou ler até o 11. Olha o que diz: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra, né, do nosso Deus falando, né, da importância do dízimo, né? Ele está falando aqui até em roubo, né, que as pessoas que não dão o dízimo, não dão a oferta, estão roubando a Deus, principalmente o dízimo. O dízimo é uma ordenância, né? A oferta é o que você sente no coração. Agora, o dízimo, para quem está em uma igreja, né, se você é membro de uma igreja, não deixe o inimigo colocar no seu coração de que você não precisa dar, não. Por que isso daí? Né, para que haja mantimento na casa do Senhor. Deus, gente, o Espírito Santo, ele não precisa de dinheiro, né? Isso aqui que a gente precisa entender para que a gente não venha mais cair nas ciladas de Satanás, né? Porque Satanás ele está aí espalhando de que as pessoas não precisam dar dinheiro, né? Porque antigamente os dízimos e as ofertas eram dados com mantimentos que aquelas pessoas tinham. Tudo bem, só que naquela época, às vezes, não tinha dinheiro, não tinha papel moeda. Então você pagava em troca, né? Você trocava uma coisa com a outra e você pagava com aquilo ali. Hoje não tem como. Imagina uma igreja, se você for lá e der arroz para ela se manter, não tem como. Ela tem que pagar as luzes. É isso que o nosso Deus está querendo dizer, para que haja mantimento na minha casa. Esse mantimento, aquele prédio ele precisa de obra, né? Precisa pagar a luz, precisa pagar a água, precisa fazer reformas. É isso daí que o nosso Deus está querendo. Só que o nosso Deus também, ele fala que isso daí, né? Nós vamos ser fiel a ele, né? Nos dízimos e nas ofertas, mas que ele também vai abrir a janela do céu, vai derramar chuva de bênção sobre nossa vida e automaticamente ele vai repreender o devorador de nossas vidas. Quantas pessoas aí que não dão dízimo? É uma coisa assim, eu fico olhando as pessoas, eu gosto muito de observar, né? Eu gosto de observar a vida da pessoa, ela falando, e às vezes ela está falando e eu estou analisando ela. Não a critico, mas eu analiso. Aí a pessoa reclama assim, reclama não, fala mal de alguém que dá o dízimo, né? Fulano tira 10% do salário e dá na igreja. Aí você olha a pessoa, ela fuma 2 maços de cigarro por dia, né? Ela vai lá num bar e gasta não sei quanto de bebidas alcoólicas, ela gasta dinheiro em jogos, olha isso, que não dá retorno nenhum a ela, pelo contrário, aquilo ali está afundando, né? Está causando doença a ela, está deixando às vezes a família dela sem poder comer melhor, porque ela está gastando aquele dinheiro ali em coisas que não agradam a Deus. Automaticamente o devorador entra naquilo ali e devora tudo. Então a pessoa não dá o dízimo, tudo bem, não dá, mas o devorador entra na vida dela e não tem dinheiro que entra na casa dela que dê, né? Ela está sempre achando que o dinheiro está curto, o dinheiro está curto. O que é aquilo ali? É o devorador. Ela não dá o dízimo, mas tudo bem, mas Satanás vem e come tudo aquilo ali. Então nós que somos cristãos sempre vamos ser criticados por isso daí. Sempre vamos estar vendo vídeo na internet que o inimigo hoje está usando a internet pesadamente, né? Ele está colocando vídeos onde as pessoas falam que não precisa ser dado dízimo, que Deus não precisa de dinheiro. Se lembrem, quando você ouvir isso daí, Deus não precisa de dinheiro, Ele é dono da prata e do ouro.
mas o que Ele quer ver em cada um de nós é a nossa fidelidade, pois é a nossa fidelidade que vai manter a casa dele de pé, né? É a nossa fidelidade que faz construir templos, é a nossa fidelidade que pagam as luzes, né? Os salários de alguns funcionários que talvez tem na igreja é pago pela fidelidade de cada membro, né? Então nós temos que ser fiel ao nosso Deus. E a fidelidade é isso daí, é através dos dízimos e da oferta. Se a gente recebe nosso salário em dinheiro, nós temos que devolver ao Senhor os 10% em dinheiro, não há outra forma. Então que nós não deixamos, né, o inimigo entrar em nosso coração, que nós não deixamos as pessoas do mundo virem falar o que a gente tem que fazer ou não. Vocês podem olhar, prestem atenção. Se vocês olharem uma família, né, dizimista e ofertante, você pode olhar que não falta na casa deles. Eles podem não ser ricos, mas chega lá na casa deles e vê se falta o alimento, se tem reclamação. Não tem, sabe por quê? O nosso Deus, ele, ele é fiel, né? Ele olha a nossa fidelidade e ele nos dá em dobro. Pode ter certeza, as pessoas que dão o dízimo são muito abençoadas por Deus. Isso daí não tem como dizer que não é, porque são, né? Eu venho da roça, eu conheço uma região onde muita gente é evangélico, muita gente é dizimista. Você vai lá e vê, às vezes a pessoa não tem um carro, mas você olha como que é uma pessoa assim feliz, né? Uma pessoa que não falta as coisas ali dentro da casa dele, ele tem paz. Porque muita gente acha que ser rico, né, é ter muitos carros, é ter muito dinheiro, não. Ser rico é você ter paz no coração, né? Você ser grato a Deus por tudo que ele faz, ser um seguidor de Cristo e ter paz dentro da sua casa. E para que a gente venha a ter isso daí, nós que somos cristãos temos que estar seguindo a palavra do nosso Senhor. E uma das ordenanças que, né, ele deixou para que a gente fizesse seria os dízimos e as ofertas. Então, se ele deixou, se a gente fala que acredita em Deus, nós temos que acreditar na palavra dele. E se a palavra dele diz que temos que deixar, entregar, né, o dízimo, e temos que fazer as nossas ofertas para que haja mantimento na casa dele, é mais que obrigação, né? Nós temos que fazer, o dinheiro não é nosso, né? É uma parte que o nosso Deus nos pede para manter a casa dele, assim como o governo, né, nos pede. Às vezes as pessoas não dão dízimo na igreja, mas não tem que dar uma parte para o governo, né? É obrigação. Aí você vai reclamar, não, eu não tenho que pagar imposto tão alto. Tem sim, é uma obrigação. Se você nasceu nesse país, se você desfruta desse país, você é obrigado a pagar, né? Se acha que está alto, você é obrigado a sair daqui para um lugar que cobra menos. Mas também você não vai ter o retorno que aqui tem, porque às vezes as pessoas reclamam, mas não olham, né, o quanto que aquele local te proporciona. Assim é o nosso Deus, né? Não tem como a gente ir à casa do Pai, sentar lá, tomar água, ouvir uma palavra, né? Porque para a gente ouvir uma palavra ali está sendo gasto luz, está sendo gasto equipamento, e não querer contribuir com essa obra, né? Porque se a gente não contribui, pode ter certeza que o nosso Deus nos olha como a gente está o roubando. Isso aí não sou eu que estou falando, é a Bíblia quem fala. Quem quiser contestar, vai lá e reclama com Deus, que é Ele quem está mandando, né, que a gente faça isso daí, porque se não fizermos, é como se a gente estivesse roubando a Ele. Essa é a mensagem de hoje, amado. Aqui a gente sempre tem uma mensagem, né, para poder a gente ir crescendo, né, crescendo na fé, tendo entendimento na palavra. Muitos que já ouvem aqui entendem muito, mas tem alguns que não entendem, né, ainda não conhecem tão bem a palavra do nosso Deus. E a nossa missão aqui é a cada dia deixar um versículo, né, pedir ao nosso Senhor uma orientação do que Ele quer que a gente fale, e a gente fala aqui. Eu peço sempre que Deus abençoe, né, cada um que ouve essas mensagens, principalmente até o final. E eu peço que nosso Senhor a cada dia edifique mais sua vida, edifique a sua fé, e que você nunca venha dar ouvido, né, ao mundo, mas sempre dê ouvido à palavra de Deus, que essa é verdadeira. O inimigo, quando ele fala, né, que você não tem que fazer algo para Deus, você pode ter certeza que é Satanás que está por trás.
é o inimigo que está ali para que você não se fortaleça, né, na palavra do nosso Senhor. Por isso, nunca dê ouvido ao mundo, dê ouvido só ao nosso Senhor Jesus, dê ouvido à Bíblia e dê ouvido à palavra do nosso Deus. Isso aí pode ter certeza que vai te levar em grandes lugares. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por nós, através da nossa fé, nós podermos cooperar na sua obra aqui na terra, né, podermos levar o alimento, o mantimento da sua casa, pois é o que o Senhor nos ordenou, para que a gente fôssemos fiéis, né, e mantesse a obra da sua casa financeiramente. Abençoe cada pessoa que já faz isso, as guarda, as proteja, e que nunca o inimigo, Senhor, venha conseguir entrar em seu coração para que ela perca essa vontade de cooperar com a sua casa. Pois sabemos que aqueles que não fazem isso, né, pessoas que estão em uma igreja, que fazem parte daquela igreja e não coopera com ela, sabemos que infelizmente ela está te roubando, né? Que ela venha ter um discernimento de não fazer mais isso, pois sabendo que se ela entrega o dízimo e a oferta, que o Senhor abre a janela do céu e derrama chuva de bênção sobre essas vidas, né? E sempre repreende o devorador. Por isso eu lhe peço que abençoe a cada um, né? Que cada um possa estar tendo isso em sua mente e que o Senhor sempre os guarde e os proteja e sempre dê condição para que eles possam estar levando até a sua casa o que há de direitos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe.